Ok, vamos começar agora a percorrer o use case ou todo o produto Axios. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão pesado, eu tenho esses blocos aqui, eu vou gravar um vídeo para cada um, porque aqui também tem vários exemplos e existem vários business aqui dentro. Então é melhor se a gente repartir isso em mais partes para ficar mais fácil de consumir o conteúdo. Então vamos começar aqui no comecinho. Como o próprio nome já diz, vamos entender o business para entender o que a gente encontrou ou entregou lá atrás. Não adianta você pensar ou partir do princípio que é um site de notícias, então é só refazer o que é standard no mundo de notícias. Tem que entender como é que a gente faz dinheiro, como é que a Axios faz dinheiro. Do mesmo jeito que a gente entendeu como a Viacom fazia dinheiro, ou como a Viacom queria mudar o modelo de negócio deles, sair do cable para entrar no vídeo streaming. E do mesmo jeito que a gente não queria fazer dinheiro com o UN Journal, mas mudar um produto de uma realidade física para uma realidade digital. Ou seja, sempre entender o core, né? o básico do problema. Então, a Axios precisava... a Axios já tinha, na época, uns 3 anos de mercado. Aqui tem um pouquinho mais da história. A Axios foi fundada em 2016 pelos fundadores do Politico.com. Politico.com é um site muito popular aqui nos Estados Unidos que é focado somente em política. Então eles já tinham esse sucesso do Politico.com. E em 2019, que foi quando eu entrei lá, a empresa tinha 150 funcionários. E a grande sacada da Axios foi o formato do artigo que eles criaram. Eles chamam de Smart Brevity. A ideia é que você pode condensar um artigo em poucas palavras, digamos assim, comparada com um artigo completo, e fazer um uso bem massivo de bullet points no meio do artigo. Então você vai ver que tem um parágrafo, bullet points, parágrafo, bullet points. E outra coisa que ficou também muito conhecida deles é a introdução a esses blocos de texto. Então você vai ver que tem why it matters, the bottom line, what does that mean? Você começa o parágrafo com esses inputs pro leitor. Quando eu resolvi sair de lá, a empresa já estava fechando o esquema de venda. Eles foram vendidos para uma mega corporação de news por $500 milhões. Não fiquei rico. Eu tinha participação na empresa, mas não foi nem perto do suficiente para ganhar muito dinheiro. Esse é um pouquinho do contexto histórico da Axios. Eu entrei lá dentro como primeiro designer, depois de um outro time de design ter passado por lá bem no início da empresa. Então era um time de, se eu não me engano, foram 3 pessoas que tiveram lá bem no começo da empresa. Eles desenharam praticamente essa primeira experiência e depois eles saíram da empresa. E a Axios ficou sem designers por 2 anos praticamente. 3 anos, quase 3 anos. Então eu entrei lá com essa missão de montar o time de design de novo e ao mesmo tempo fazer todo esse processo de rebranding que a empresa precisava, incluindo não só rebranding, mas refazer daí o website, refazer a app, criar uma app do zero e criar um produto B2B que é para escrever do jeito que eles escrevem. A gente vai chegar lá, tá? Então não se preocupe, chegaremos lá. Como é que a Axios faz dinheiro? Então, assim, isso aqui também é uma espécie de mapa de audiência, ou seja, para a gente entender da onde que vêm as pessoas, como é que as pessoas chegavam na Axios, como é que as pessoas consumiam a Axios. O grande produto da Axios também são newsletters. É dali que vem, agora não lembro o percentual, mas é dali que vem grande parte do valor que a Axios vende para o mercado.
Então a gente fez o nosso trabalho de entendimento de produto, a gente fez as nossas jornadas de usuário, a gente fez nossos mapas de audiência. No fim, a gente teve esses dois tipos de usuários identificados, que foi o usuário que é engajado com a Axios, que é bem diferente do usuário que não é engajado, é aquele usuário que vem da mídia social, por exemplo. Quando você está navegando na mídia social, um Facebook da vida, e você vê um artigo que foi compartilhado, você clica nesse artigo e você cai no site, seja qual site for, geralmente você lê o artigo e foge, vai embora, volta para a mídia social ou vai para algum outro lugar. Então esse é um tipo de usuário que a gente tem. A gente tem até hoje na Semaphore, a mesma história. E o engaged é aquele usuário que abre Axios.com, que abre a app, que abre as newsletters, que clica num artigo, que lê outro artigo e coisas do tipo assim. Então a gente tinha diferentes jobs to be done para esses dois tipos de usuários. E a gente tinha também diferentes promoções, por exemplo. A gente era muito mais chato com os usuários que chegavam de mídias sociais, porque a gente sabia que a qualidade daquele leitor não é a mesma qualidade que a gente tem no leitor engajado. Então a gente colocava muito mais, por exemplo, pop-up para assinar e coisas do tipo assim. Isso aqui nada mais é do que um outro mapa que a gente estava entendendo qual era o valor e quais eram as dores e as partes positivas de toda essa experiência, né? Saindo de uma social media, entrando em news aggregators. Vocês veem a HBO aqui porque a gente tinha na época um show na HBO, todo domingo de noite tinha um show de 30 minutos, 40 minutos na HBO, então a gente tinha pessoas chegando, a gente tinha pessoas tendo o primeiro contato com a Axios através desse programa que a gente tinha na HBO. Através do próprio site, da app, das newsletters, que são, de novo, o maior produto da Axios. Podcasts que a gente tinha tem ainda, acho que tem 2 ou 3 podcasts, e eventos e menções em outros artigos. Então a gente mapeou praticamente essa experiência. Aqui é mais ou menos essa história de diferentes pontos de entrada, né, de como as pessoas acham a gente. Isso aqui sozinho não faz muito sentido, para falar a verdade. Isso aqui tem que ser visto num contexto de criar engajamento, criar aquisição de usuário, criar a assinatura de newsletter, o valor do usuário, o valor do leitor, nesse caso, a gente chamava de leitor, e por aí vai. Depois, deixa eu diminuir aqui de novo, depois de todo esse trabalho de entendimento do que é o business, de como o business faz para ganhar dinheiro, etc., foram identificados esses pontos como pontos principais que deveriam fazer parte desse grande redesign da Axios.com. Então, uma era aumentar inventário para as ads. Aumentar inventário, o que acontecia? Por exemplo, para vocês entenderem bem o problema. Deixa eu vir aqui. Isso aqui era a homepage. Tá? A homepage era um feed sem fim. Você podia ficar fazendo scrolling da homepage. E, se você quisesse ler um artigo, você clicava num botãozinho que tinha ali de Read More, que aqui não aparece, Read More, e ele abria o artigo e você fechava e continuava lendo. Isso era um problema imenso não é inventório, agora perdi o termo de novo. Como é que tem aqui o termo? Qual é o termo aqui? Inventário. Para o inventário de ads, porque a gente não carregava páginas novas, era sempre a mesma página. Então, por mais que você tivesse que tirar algo que os usuários gostavam, porque eles gostavam dessa história de você clicar, abrir e fechar, e a gente teve feedback negativo quando a gente mudou, mas era essencial para o business fazer com que as pessoas fossem para outra página, porque a gente criava mais inventário de publicidade. Então, essa aqui foi uma decisão de negócio feita a detrimento da decisão do leitor gostar ou não. A gente precisava adquirir novos assinantes, ou seja, isso praticamente se resume a colocar mais pontos de contato que a gente pede e-mail, e Axios não é paga, então é só praticamente
você só precisa colocar seu e-mail para ser um assinante. E performance, tinha um grande problema de performance no site, ele demorava para carregar e o SEO dele também não era muito bom, então a gente fez um grande trabalho dentro de performance também. E para a parte de leitor, para a parte do usuário, digamos assim, o que era muito pedido era curadoria em conteúdo, ou seja, eles não queriam somente um feed, eles queriam algo que mostrasse que a nossa newsroom, né, que é a sala dos jornalistas, sugerisse conteúdo que fosse importante para as pessoas consumirem. Diminuir a distração, ou seja, através praticamente remover a ideia de que você pode simplesmente estar num feed consumindo pequenos textos, mas dar espaço para as pessoas clicarem, lerem com mais tempo. E arrumar a experiência mobile, de celular, que estava completamente quebrada, não estava funcionando muito bem. Então, esse aqui é da onde a gente saiu, esse aqui era o site da Axios. Vocês vão ver que ele não mudou muito no design novo, ele mudou um pouco, ele não mudou muito. De novo, familiaridade, a gente não quis simplesmente desorganizar todo o sistema de navegação que as pessoas, aqueles usuários mais engajados já tinham com a Axios. Isso aqui é um exemplo de página de newsletters, né? Ou seja, o produto mais importante deles tinha uma página completamente pobre em sentido de informação, em sentido visual. E vamos partir agora para o próximo, rebranding, próximo vídeo.